Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellie Mendonça. Estamos aí na semana 6 do PET 2, finalizando aí esse plano de estudo, e nesse vídeo nós vamos resolver as atividades do segundo ano do ensino médio, que traz aí o tema de propriedades coligativas. Você sabe o que são as propriedades coligativas? Vem comigo! E antes de iniciarmos as nossas atividades, eu gostaria de convidar a você que está chegando aí no canal, se inscreva, ative as notificações, não se esqueça também de comentar, de registrar aí a sua dúvida e compartilhar com seus colegas e amigos. É muito importante para o canal que você curta, comente e compartilhe. E aí, você que já é inscrito, meu muito obrigada, deixo aqui registrado a minha gratidão. Então, lembrando os principais conceitos sobre as propriedades coligativas. O que são mesmo propriedades coligativas? Das soluções, são as propriedades que dependem apenas do número de partículas dispersas, ou seja, dissolvidas na solução, independente da natureza das partículas. Então, depende única e exclusivamente do número de partículas. Então, os efeitos que provocam quando você adiciona um determinado soluto numa solução são os seguintes: tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmose. E o que significa cada um desses efeitos? A tonoscopia, também conhecida como tonometria, ela está relacionada com a diminuição ou abaixamento da pressão de vapor do solvente, quando você adiciona aí uma quantidade de partículas. A ebullioscopia, também denominada de ebuliometria, está relacionada ao aumento ou à elevação da temperatura de ebulição do solvente. A crioscopia, o efeito também chamado de criometria, está relacionado à diminuição ou o abaixamento da temperatura de congelação do solvente. Ou temperatura de fusão também, né? Que a temperatura de fusão e de congelação é a mesma. E a osmose está relacionada com a pressão osmótica, ou seja, a pressão que deve exercer sobre a solução para impedir a sua diluição. Então, esses são os principais conceitos e os efeitos das propriedades coligativas. Bom, para você ter sucesso aí na realização das atividades da semana 6, a minha sugestão de estudo é que você assista às aulas referente a propriedades coligativas, pressão de vapor, tonoscopia, bullioscopia, crioscopia e osmose. Assim, eu tenho certeza que você vai entender o conteúdo dessa semana. Então, vamos lá resolver as atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudar. Atividade 1. Explique com suas palavras qual das soluções listadas apresenta maior pressão de vapor, com a mesma temperatura. Vejamos. A tonoscopia é a propriedade que está relacionada com a pressão de vapor, ou seja, como que eu entendo a tonoscopia? Quanto menor é o número de partículas de soluto dissolvidas em solução, maior é a sua pressão de vapor, mais fácil é a vaporização do solvente. Então, veja que nós estamos procurando, entre as três soluções apresentadas, aquela que apresenta maior pressão de vapor. Então, para isso, nós vamos procurar aquela que possui o menor número de partículas. Então, observando aqui o número de partículas, está relacionada com a concentração das soluções. Então, considerando as três soluções de hidróxido de potássio, cloreto de cálcio e sacarose, as duas que apresentam menor concentração, logicamente, vão apresentar menor número de partículas. Então, podemos já eliminar aqui a solução 3. E vamos descobrir entre a qual das duas soluções, se a de potássio ou a de cálcio, apresenta o menor número de partículas. Então, lembrando que as partículas vão se dissociar ou ionizar 100%. Nós vamos considerar 100% de ionização. Vamos primeiramente a hidróxido de potássio. Nós sabemos que o hidróxido de potássio, quando colocado em água, que é uma solução aquosa, ela vai liberar os íons de cátion K+, e o íon OH-. Então, veja que nós temos aqui a concentração da solução foi dada de 0,1
0,01 mol por litro. Então, a minha solução inicial 0,01 vai liberar 1 mol de íon de potássio e 1 mol de íon OH-. Então, no total, ela vai liberar aqui 0,02 mols de partículas em solução. Vamos agora calcular a solução de cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, quando ionizado, ele vai liberar 1 mol de cátion e 2 mols de cloreto, do ânion cloreto. Então, se a minha solução inicial eu tenho 0,1 mol por litro, então eu vou liberar aqui 0,1 mol por litro de cátion. Como eu tenho 2 mols de íons cloreto, então vou multiplicar isso por 2. Então, no total aqui, eu vou ter uma quantidade de 0,03 mol de partículas em solução. Então, veja que se eu estou procurando a solução que tem o menor número de partículas, então a solução de hidróxido de potássio, que é da solução 6, ela tem a menor quantidade de partículas. Então, a conclusão é que a solução de menor concentração é a solução de 0,01 mols de potássio, de hidróxido de potássio. Então, a alternativa 4 é a alternativa que apresenta maior pressão de atividade 2. As propriedades coligativas das soluções dependem da pressão máxima de vapor do líquido, da natureza das partículas dispersas na solução, da natureza do solvente somente, do número de partículas dispersas na solução, da temperatura de ebulição do líquido. Então, vamos lembrar qual é o conceito das propriedades coligativas. Elas são propriedades que dependem apenas do número de partículas dispersas, ou seja, dissolvidas na solução, independente da natureza das partículas. Então, está correto isso que está aí na letra D, do número de partículas dispersas na solução. Atividade 3. A adição de sacarose a 1 litro de água pura fará com que, então, dessas afirmativas a seguir, qual está incorreta? Então, nós sabemos que quando é adicionado a um solvente puro um soluto não volátil, como no caso da sacarose, em virtude dessas interações que ocorrem com a sacarose e com as partículas de água, se estabelece uma interação entre essas moléculas. Então, o que acontece? A sua pressão de vapor seja menor? Então, essa ideia está correta. Por quê? A pressão de vapor de um líquido ela diminui quando adicionamos a ele um soluto não volátil. Então, está relacionado com a propriedade de tonoscopia, ou seja, em relação à diminuição ou abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, se eu adiciono um soluto a um solvente, eu vou diminuir a sua pressão de vapor. Letra B. Seu ponto de fusão abaixe também está correta, porque isso está relacionado com a crioscopia, que é a diminuição ou abaixamento da temperatura de congelação do solvente, que é o que ocorre também aqui na letra D, né? O ponto de congelamento se abaixe. E a letra C está incorreta, porque nós já analisamos aqui que na letra A é menor, então a letra C é a incorreta. E por último, a letra D faz com que o seu ponto de ebulição aumente, também está correto, isso está relacionado com a ebulioscopia, que é o aumento ou elevação da temperatura de ebulição do solvente. Então, a alternativa correta, ou incorreta no caso, é a letra C, que a sua pressão de vapor seja maior, na verdade ela é menor. Atividade 4. É comum adicionar sal ou açúcar na água para realizar algumas receitas, como fazer café. Essa prática é conhecida como. Então, o que acontece? Quando adicionamos sal ou açúcar na água, se ela já está fervendo, ela para de ferver e demora um pouco, ela volta a ferver novamente. Então, é sabido que a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, quando você adiciona um soluto, vai elevar essa temperatura de ebulição. Então, o que acontece, na verdade, é um aumento da temperatura, uma elevação da temperatura de ebulição do solvente, em função da presença aí de um soluto não volátil. Então, está relacionado com a propriedade coligativa, a ebulioscopia, que é o que está na letra A. Atividade 5.
responda neste espaço a situação problema do início do plano de ensino. Então, no início do PET 6, foi colocada aí essa situação problema e agora ela vem aqui para a gente resolver. Então, o que nós temos? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda o consumo de 18 quilos de açúcar por pessoa por ano, o que equivale a 50 gramas do produto por um dia. O brasileiro, no entanto, está bem longe de atingir essa meta. O seu consumo anual é de cerca de 30 quilos de açúcar por pessoa ao ano, considerando apenas o consumo de açúcar pela ingestão de café. Uma forma para que o brasileiro siga as orientações da OMS, seria reduzir a concentração do açúcar no café. Então, considerando uma solução de café de 50 ml por xícara, qual a quantidade de solução comum ideal? Então, vamos responder inicialmente a letra A. Pesquise as formas de fazer café e as quantidades de açúcar nessas preparações. Bom, então eu trouxe aqui para vocês 5 formas de se preparar um café, são as mais comuns, é claro que existem outras, de acordo aí com o gosto de cada um. Eu trouxe aqui o coador de pano, que é super tradicional, o filtro de papel, que foi criado na Alemanha em 1908 por uma dona de casa chamada Melita Benz, a prensa francesa, a cafeteira italiana e o Aeropress, que foi criado em 2000, que é muito parecido com a prensa francesa. Então, para se preparar um café, as quantidades ideais é 1 colher de café em pó, 1 colher de açúcar, que seria equivalente a 30 gramas, um coador de pano ou papel e 200 ml de água filtrada. Então, esses 200 ml aqui vai dar aproximadamente 4 xícaras de café aí de 50 ml. Então, essas seriam as quantidades ideais. No café tradicional ou no de papel, a quantidade de açúcar varia de 30 a 50 gramas de açúcar para cada 1 xícara. Então, veja que essa proporção ela está muito além do que o que seria o ideal, porque se nós temos aqui 30 gramas para preparar 200 ml, que daria equivalente a 4 xícaras de 50 ml, então veja que a proporção ela está muito acima. Na letra B, quantas xícaras de café um brasileiro poderá tomar em um mês, em um ano? Então, considerando 50 gramas por dia, então, de acordo com a recomendação da OMS, 50 gramas em um dia, em um mês ele poderia 1.500 gramas de açúcar, em um ano 18.000 gramas de açúcar. Os 1.500 gramas equivalente a 1,5 kg e os 18.000 gramas equivalente a 18 quilos, que são os dados aqui da OMS. Então, se a pessoa consumir 50 gramas por dia e ela ingerir um cafezinho, que é 1 xícara, então ela vai estar ingerindo aí 1 xícara por dia, na rodada do mês aí 30 xícaras, na rodada do ano 360 xícaras de café ao ano. Então, eu te pergunto, quantas xícaras de café você toma por dia? Veja aí as quantidades ideais de acordo com a OMS. E fica aí o questionamento para você. Continuando a atividade 5, a letra C. Então, nós temos aqui duas questões para resolver. A primeira quer saber, considerando a solução de café de 50 ml por xícara, qual a quantidade de concentração comum ideal? E na letra C, pesquisa a quantidade em massa de açúcar ideal para 1 xícara de café de 50 ml. Bom, então a concentração, que é o primeiro que nós vamos calcular, a concentração comum ideal, considerando aí a massa de 50 gramas de açúcar, que é o recomendado pela OMS, e o volume 50 ml é o que a pessoa poderá ingerir por dia ou por xícara, né? Então, calculando aí, utilizando a fórmula da concentração comum, que é dada pela massa do soluto dividido pelo volume da solução, que no caso a solução é o café. Então, substituindo 50 gramas de açúcar dividido aí por 50 ml de solução.
Então, vai dar a concentração de 1 grama por mililitro ou 1 grama por ml. Então, veja que essas são as quantidades aí de concentração, que seria a concentração dada aí pela solução de 50 ml de café, considerando 50 gramas por dia. Isso se você ingerir somente uma xícara. Então, vamos considerar agora que você consuma 50 gramas de açúcar em 200 ml, que o que é equivalente a 4 xícaras de café por dia, que eu acho que seja o comum de uma pessoa ingerir, ou que seria o ideal de uma pessoa ingerir aí. Ou seja, se eu tomar somente uma xícara de café, que é 50 ml, e considerando a quantidade ideal, 50 gramas, que é o que é permitido por dia. Então, se você toma mais de um café, então você vai mudar aqui essa concentração. Eu estou considerando aqui os 200 ml, 4 xícaras de café, que é o valor ideal, que seria o valor ideal aí do preparo do café de acordo com aquela receita colocada lá na letra A. Então, aqui nós vamos ter a receita que foi colocada lá, que é 1 colher de café, 1 colher de açúcar, 1 coador de pano e 200 mililitros de água filtrada. Então, veja que aqui prepararia 4 xícaras de café, que seria o que você poderia tomar aí utilizando 50 gramas. Então, nesse caso, eu teria aí a concentração de 0,25 gramas por ml, que seria a concentração ideal, né, de açúcar que você poderia estar ingerindo aí ao dia. Então, isso aqui vai variar de acordo com a quantidade de xícaras de café que você pode ingerir. Eu, por exemplo, costumo ingerir umas 4 xícaras por dia, que seria equivalente a 200 ml. Então, de acordo com a MS, eu poderia estar consumindo os 50 gramas nesses 200 ml. Se você toma mais xícaras de café, então você deve verificar quanto você coloca aqui de soluto na quantidade que você coloca de solvente aqui, que no caso seria a solução, a quantidade de água. Então, isso aqui vai variar dependendo da quantidade que você vai ingerir. Lembrando que o que pode ser consumido de acordo com a OMS é os 50 gramas por dia. A quantidade de café que você vai tomar, você vai analisar aí quantas xícaras você toma por dia. Ok? Então, se você curtiu, eu fico muito grata por isso. E vamos ao grande momento do dia, que eu gosto muito, ao grande abraço. Então, para você que curtiu o vídeo, vai aí o meu salve. E o grande abraço de hoje vai para Ricardo Martins, sempre deixando aí no canal o seu carinho. Também vai para Arlene Soares. Ela diz aqui que indica o meu trabalho para os seus alunos. Obrigada, Arlene. Também para Mirlene Vieira, registrou aqui maravilhosamente show. Obrigada, Mirlene. Também para Mr. Gabriel. Grande abraço a todos vocês. Grande abraço também para Guga Pilar. Obrigada, Guga, pelo carinho. Também para Nádia Scalione, sempre deixando seu carinho registrado aí no canal. Muito obrigada a todos vocês. Então, se você quer receber um salve para a sua escola, se você quer receber um grande abraço, então deixe registrado aí no canal o seu carinho, também a sua dúvida. E eu espero nos próximos vídeos estar aqui deixando um grande abraço para você. Então curta o vídeo, comente, compartilhe, isso é muito importante para o canal. Um grande abraço, fique bem, fiquem com Deus.
e até a próxima aula.